Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, vos damos graças, Senhor, por neste domingo, por neste dia 19 de maio de 2019, nesta semana que se inicia, o Senhor está nos usando para trazer um tema muito importante para a sua amada igreja, que o seu Espírito Santo está se manifestando através de nós, nesta sua palavra, neste pão, deste dia 19 de maio de 2019, deste domingo, que estamos certos, alimentará, esclarecerá muitas pessoas que se encontram em dúvidas sobre este tema, Senhor. Por isso usa-nos, Senhor, por isso que não sejamos nós a falar, mas que sejam as revelações trazidas por Ti através do Seu Espírito Santo para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o tema masturbação. É comum, as pessoas acham que esta prática é uma prática comum, mas será que ela é uma prática abençoada por Deus? Será que esta prática de masturbação ela tem embasamento bíblico? O que a Bíblia fala sobre isso? Apesar de não haver nenhum versículo na Bíblia, irmãos, que fala sobre a masturbação, essa prática ela fala por si só. O desejo de se masturbar nasce no consciente do ser humano, nasce no consciente humano como resposta aos desejos da carne, como resposta à concupiscência da carne e envolve uma série de fatores espirituais, ou seja, a pessoa quando se masturba, ela está desejando algo ilícito, ela está desejando uma prática que não está de acordo com Deus, com a palavra de Deus. Ela, inclusive, pode estar cobiçando alguém, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Portanto, vejamos, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E a pessoa atenta para a cobiçar, às vezes a pessoa não consegue e ele, naquele desejo insaciável, naquela concupiscência da sua carne, naquele desejo desenfreado da sua carne, ele parte para a prática da masturbação. E quando essa pessoa se masturba, essa pessoa geralmente traz à mente um desejo de se relacionar íntima e sexualmente com outras pessoas, amados. E assim fazendo, demônios relacionados às relações sexuais ilícitas, eles passam a ter legalidade para agir nas vidas destas pessoas, amados. Alguns versículos bíblicos podem ser relacionados à masturbação, à prática da masturbação. E nós vamos ver, irmãos, geralmente a pessoa que se masturba é a pessoa que tem acesso a sites pornográficos, é a pessoa que a mente viaja em relacionamentos extraconjugais, em prostituições, nos mais variados e sórdidos relacionamentos, amados. As pessoas, esses relacionamentos eles são totalmente condenados pela palavra de Deus, por Deus através da sua palavra. Tanto que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18, 19 e 20, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E a masturbação é uma prostituição oculta, amados. A pessoa que pratica masturbação, seja ele homem, seja mulher, porque são excessos de hormônio, isso a ciência justifica. Mas o que diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21? Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos
e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja consigo. Amém. E estas pessoas, esta parte da ciência que relata a masturbação, porque tenta justificar a masturbação. Porque isso é da idade. Ele é muito jovem, tem excesso de hormônio, ele está conhecendo o corpo. Se a pessoa viver na prática da palavra de Deus, se a pessoa viver na obediência da palavra de Deus, ela não vai adotar esta prática, ela vai orar a Deus e certamente que Deus lhe dará o escape. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. E a masturbação é a tentação humana, amados. Ela pode ser controlada. Se o servo de Deus orar a Deus, ele vai dar certamente o escape. Deus não é um Deus mau. Deus não é um Deus que gosta de castigar, não, amados. Deus criou o relacionamento sexual entre o homem e a mulher para eles se manterem na presença de Deus, para eles se manterem como marido e mulher, ambos para... Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Portanto, o relacionamento sexual entre o homem e uma mulher, entre o marido e a esposa, ele não é condenado por Deus. Mas a prática da masturbação é como se fosse um relacionamento virtual. A pessoa é como se ela não dependesse da outra parte para viver mais. Ela depende sim de um site de pornografia, ela depende sim, a mente dela viaja, irmãos. Viaja em relacionamentos extraconjugais. A pessoa às vezes é até casada e ela se masturba porque ela fica pensando em coisas que ela às vezes não pratica dentro do seu casamento. Desejos e práticas que ela não pratica com o seu cônjuge. São pessoas que voltadas para a prostituição. São pessoas com os mais variados e sórdidos relacionamentos ilícitos, amados. São pessoas, essa prática é condenada na palavra de Deus. Portanto, vejamos. Está escrito em Tiago, capítulo 1, dos versículos 12 ao 18. Bem-aventurado o varão, ou seja, feliz, muito feliz o varão, que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo desejo desenfreado da sua carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado da carne, ele pode ser contido, conforme nós já vimos, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Somente quando dá-se vazão ao desejo desenfreado da carne, como a prática da masturbação, é que aí dá origem ao pecado. O pecado sendo consumado, ele gera a morte, conforme está escrito
em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, e também está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 11, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome de Jesus, do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. Portanto, a pessoa que pratica masturbação, ela está se enveredando num mundo de devassidão, ela está se enveredando num mundo de prostituição, ela está se enveredando num mundo contrário à palavra de Deus, ela está agindo como inimiga de Deus, adúltera e adúltera, inimigo e inimiga de Deus, conforme nós já vimos na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Por quê? Porque a ciência do mundo encara a masturbação como uma prática normal. Não, porque ele está dando vazão ao excesso de hormônios. Ele está dando vazão, ele é muito jovem. Ele está conhecendo o seu corpo. É o estímulo do corpo. É o estímulo da mente, é o consciente que está levando ele a fazer isso. Não é nada disso, irmãos. Isso daí é totalmente condenado pela palavra de Deus. Deus não abençoa a prática da masturbação. Portanto, que fique esta palavra edificadora e exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Senhor, muito obrigado por ter nos usado para trazer este alimento, este pão deste dia 19 de maio de 2019, desta noite de domingo para a sua amada igreja. Em nome de Jesus, amém, glória a Deus.